Boa tarde, meu nome é Laís Belchior, eu faço parte do GEDAI na linha de pesquisa em Direito Internacional e Meio Ambiente e eu agradeço muito pelo convite do GEDAI em participar da Semana do Direito Internacional. O assunto que nós vamos abordar vai ser direito do mar. Qual a importância do direito do mar? Primeiramente, manutenção da vida no planeta. Também está ligado ao equilíbrio do ecossistema planetário. Também porque ele ocupa a maior porção geográfica da Terra. Além disso, os espaços marinhos foram muito importantes na perspectiva histórica de muitos povos, porque esses povos costumavam utilizar a navegação marítima na época. E por eles utilizarem a navegação marítima, eles precisavam de uma posição geográfica privilegiada, e essa posição era justamente estar perto do mar. Além disso, hoje em dia ele é muito utilizado para as intercomunicações. No entanto, ele ainda é pouco explorado, apesar dessa grande importância que nós acabamos de citar. E muitas vezes ele é pouco pesquisado nas universidades brasileiras. E outra questão é que o Brasil, por exemplo, tem uma faixa costeira muito extensa, portanto, um grande espaço de jurisdição. E daí outro aspecto que demonstra a importância de se estudar o direito do mar. Hoje em dia, ele é estudado dentro da matéria de direito internacional público nas universidades. Sobre o aspecto histórico, o direito do mar, apesar dessa importância que nós acabamos de ver, ele foi estudado de uma forma muito tardia. De início, foi baseado no costume e depois foi que ele foi sendo positivado. No direito internacional clássico, se considerava que os estados possuíam domínio absoluto sobre a zona costeira do seu território. Além dessa zona, podia ter livre navegação pelos outros estados, mas até essa zona era domínio absoluto do estado, até pela soberania e pela garantia dos interesses particulares do próprio Estado. Falando ainda um pouco do aspecto histórico, a primeira tentativa de sistematização do direito do mar foi pelo Congresso de Paris, em 1856. Esse congresso versou sobre o regime dos navios durante o conflito. Depois, teve a Convenção de Genebra, em 1864, que tratou das condições dos feridos em mar. Só que não era um contexto muito favorável para se falar sobre o direito do mar, porque o direito internacional não tinha regras assim mais rígidas que criassem obrigações que pudessem ser oponíveis aos estados. E de certa forma, por não poder ser oponíveis aos estados, essas regras se tornavam pouco efetivas. E não havia também uma ideia de sociedade internacional. Tinha apenas alianças entre os estados. E essa sociedade internacional foi surgir apenas nas conferências de paz de Haia, de 1889 até 1907. Nessas conferências de Haia, teve a criação da Sociedade das Nações, em 1919, com o Tratado de Versalhes. E esse tratado estimulou a discussão sobre a necessidade de regras sobre o uso comum do mar, já que só existiam regras não muito rígidas, que não tinham um cumprimento muito efetivo. Já a Conferência de Barcelona, em 1921, resultou em uma convenção e em um estatuto sobre liberdade de trânsito e sobre o regime das águas navegáveis de interesse nacional. Já na Conferência de Haia, em 1930, feita pela Sociedade das Nações, eles queriam fazer uma codificação que levasse a um entendimento comum sobre o uso do mar, sobre a delimitação do mar territorial e de uma zona contígua. No entanto, não houve consenso para criar uma codificação como essa. Então, acabou não sendo criada. Com a Segunda Guerra Mundial, essas discussões pararam, tendo em vista os aspectos dessa Segunda Guerra. Só que, posteriormente, esses debates voltaram. Mas o que levou aos estados a iniciar novamente esses debates sobre o direito do mar? De início, porque tinha muitos estados novos se consolidando e, por eles serem novos, eles precisavam delimitar o seu espaço geográfico entre esses estados novos. E, além disso, também o desenvolvimento tecnológico que era empregado nas embarcações, já que as navegações eram muito comuns nessa época. E também o crescimento populacional, que era cada vez mais intenso, e também por esse crescimento populacional precisava se capturar mais espécies marinhas. Além disso, esse espaço poderia ter muitas riquezas extraídas
de forma que a plataforma continental poderia ser utilizada como uma fonte de exploração de recursos para os estados, por exemplo, de hidrocarbonetos e também outros recursos não vivos. Com a criação da ONU, das Nações Unidas, essas discussões foram retomadas em 1945, ao término da guerra. A ONU fez 3 conferências das Nações Unidas sobre o direito do mar. A primeira conferência foi em Genebra, 1958. Essa conferência teve como resultado 4 convenções sobre o direito do mar. A primeira sobre o mar territorial e zona contígua, a segunda sobre plataforma continental, a terceira sobre alto mar e a quarta sobre pesca e conservação dos recursos vivos do alto mar. E também houve uma consolidação de aspectos em relação ao sistema jurídico das águas interiores, do mar territorial e do alto mar, e posteriormente também da zona contígua e da plataforma continental. No entanto, não houve um acordo sobre a extensão do mar territorial a mais de 3 milhas, nem sobre direitos exclusivos de pesca fora desse espaço. Já falando sobre a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também em Genebra, mas em 1960, não teve muitos resultados concretos, já que não houve nenhuma convenção assinada pelas partes, já que não houve um consenso. A terceira conferência teve resultados mais concretos, que foi exatamente a Convenção de Montego Bay, que nós falaremos posteriormente. Essa conferência foi em Nova York, em 1973, e durante a elaboração do projeto de convenção, teve um comitê que se dividiu em 3 comissões. A primeira, responsável pelo regime jurídico dos fundos marinhos. A segunda, elaborou o projeto relativo aos outros espaços oceânicos. A terceira, versou sobre questões da proteção e da preservação do meio marinho, também falando sobre a pesquisa científica e também sobre transferência de tecnologia. O resultado dessa conferência foi a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou Convenção de Montego Bay. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou Convenção de Montego Bay, foi feita em Montego Bay, na Jamaica, em 1982. Teve como objetivo fazer com que as questões controversas sobre o direito marítimo fossem pacificadas. E ela é chamada de Constituição dos Oceanos, porque ela regula todo o espaço do oceano, além dos seus usos e dos seus recursos. E também traz dispositivos sobre o mar territorial, a zona contígua, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva e o alto mar. Essa Convenção de Montego Bay traz alguns dispositivos, por exemplo, sobre a jurisdição dos navios estrangeiros com relação ao lugar onde eles se encontram dentro do mar. Por exemplo, se esses navios estrangeiros estão nas águas de algum estado, eles estão sujeitos à jurisdição desse estado em cujas águas estejam. Se um navio estrangeiro estiver no mar territorial e na zona econômica exclusiva, ele tem o direito de passagem inocente. O que é essa passagem inocente? É uma passagem contínua, rápida e ordeira, que é o contrário da passagem ofensiva. A passagem ofensiva, o Estado pode impedir. Essa passagem inocente ele não pode impedir, ele pode apenas regulamentar para que haja preservação da segurança da navegação e também proteção dos equipamentos diversos e do próprio meio ambiente que está nessa área. A Convenção de Montego Bay traz também a proteção do meio ambiente, por exemplo, em seu artigo 145, quando ela vem a pedir algumas medidas para as autoridades, por exemplo, para prevenir a poluição no meio marinho, para evitar a perturbação do equilíbrio ecológico no meio marinho e também para conservar os recursos naturais desse meio e evitar ter danos tanto à flora quanto à fauna do mar. A Convenção de Montego Bay traz dispositivos sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental. Vamos explicar nessa figura. O mar territorial tem uma extensão de 12 milhas náuticas a partir da linha de base do Estado. E nesse mar territorial, o Estado é soberano. Ele tem soberania tanto do espaço aéreo, também do leito do mar e do subsolo do mar. E qualquer estado pode fixar a largura do mar territorial em até 12 milhas, não necessariamente são 12 milhas. Também essa convenção traz a zona contígua. Qual é a extensão da zona contígua? 12 milhas além
do mar territorial, ou seja, 24 milhas da linha de base do Estado. E nessa zona contígua, o Estado pode adotar medidas de fiscalização para evitar infrações a leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários em seu território ou no seu mar territorial. Já a zona econômica exclusiva. Nessa zona econômica exclusiva, o Estado não tem assim, uma jurisdição absoluta, mas ele tem o direito exclusivo de exploração dos recursos marinhos encontrados no solo e no subsolo. Por exemplo, a produção de energia a partir de água, das correntes e dos ventos, também na investigação científica marinha. Essa zona econômica exclusiva são até 200 milhas. Já a plataforma continental compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que vão além do mar territorial, por toda a extensão do seu território terrestre até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base que são utilizadas para medir a largura do mar territorial, se o bordo exterior da margem continental não atingir essa distância. E o estado costeiro, que tem essa plataforma continental, pode exercer o seu direito de soberania na área para exploração e aproveitamento de seus recursos naturais. Além disso, os estados costeiros podem apresentar à Comissão de Limites da Plataforma Continental pleitos para ter um limite dessa plataforma além das 200 milhas marítimas, até um limite máximo de 350 milhas marítimas, a partir dessa linha de base da costa que é utilizada para medir a largura do mar territorial. Mas nesse espaço da plataforma continental, ele não pode explorar os recursos vivos. Outros pontos importantes da Convenção de Montego Bay são o regime jurídico das águas que formam os estreitos utilizados para a navegação internacional, que ele traz nos artigos 34 a 45. Ela também versa sobre liberdade do alto mar, para navegação, para sobrevoo, para colocar cabos e dutos submarinos e também para construir ilhas artificiais e, além de pesca e pesquisas científicas. Também houve a definição dessa área e de seus recursos naturais como um patrimônio comum da humanidade. Outra coisa também muito importante foi a criação do Tribunal Internacional do Direito do Mar, que tem acesso garantido aos seus estados signatários. Qual é o objetivo do Tribunal Internacional do Direito do Mar? O objetivo é a aplicação e a interpretação dos termos dessa Convenção de Montego Bay e das normas de direito internacional que sejam compatíveis com essa Convenção, para que os conflitos sobre o direito do mar sejam resolvidos. O tribunal funciona de acordo com o que tem na Convenção e com o Estatuto do Tribunal. E esse tribunal tem sede em Hamburgo, na Alemanha, mas pode exercer suas funções em qualquer local que considerar desejável, contanto que resolva os conflitos sobre o direito do mar. Qual é a organização internacional desse tribunal? Ele é composto por 21 juízes independentes, indicados por critérios de distribuição geográfica equitativa, só que não pode haver membros nacionais do mesmo estado. Eles são eleitos pelos estados membros da Convenção por um mandato de 9 anos, renovável, e eles são eleitos dentre pessoas que tenham reputação ilibada e integridade moral, além de notável saber jurídico e reconhecida competência na matéria sobre o direito do mar. Já a composição diretiva é um presidente, um vice-presidente, um chanceler, o secretário-geral e câmaras de julgamento formadas por 11 membros. A jurisdição desse tribunal é imperativa, ou seja, permite que o juiz imponha uma sentença dentro, obviamente, dos padrões estabelecidos pelas normas de direito do mar que são utilizadas nesse tribunal, para que haja uma solução de conflito e a paz entre as partes. Como é a jurisdição desse tribunal? Ela é imperativa nos casos que se relacionam à liberação das embarcações e dos grupos. E o que é ela ser imperativa? Ela impõe uma sentença dentro dos padrões estabelecidos pelas normas que são adotadas pela Convenção, para que haja a solução do conflito sobre o qual se está tratando. Se houver conflito de competência, o próprio tribunal que vai decidir sobre a demanda, se ele é competente ou não. Além disso,
o tribunal também tem uma competência consultiva, ou seja, de uma consulta. Ele pode dar opiniões em determinados casos que sejam sobre acordos internacionais relacionados com a convenção em que ele foi criado, no caso a Convenção de Montego Bay. E ele é acessível não só aos Estados-membros, mas também a entidades, empresas privadas, órgãos governamentais ou empresas governamentais, pessoas naturais ou jurídicas, sendo este o seu poder de atuação. A sentença é definitiva, tem caráter obrigatório. Além disso, não cabe recurso. Ela é plenamente executável no território dos Estados-membros, como se fosse uma decisão de uma Corte Superior Internacional. Mas essa primazia é pré-reconhecida pelos Estados, de forma que ela tem efeito direto no território nacional e nela precisa constar as razões de fato e de direito em que ela é baseada. Tem uma discussão sobre a efetividade das decisões do Tribunal Internacional de Direito do Mar, sobre as implicações no caso concreto, porque a sentença desse tribunal é revestida de obrigatoriedade jurídica. Dessa forma, aqueles que forem juridicamente sucumbentes têm a obrigação de cumprir integralmente a sentença. Se não houver o cumprimento, ele está no campo da ilicitude perante o direito internacional. No entanto, tem determinadas circunstâncias em que a exigência da sanção normativa como instrumento de direito é um pouco limitada. Até 2009, esse tribunal teve 25 casos. E um exemplo de um caso emblemático foi o caso Mox Plant. O que era esse caso Mox Plant? Era um caso entre Irlanda e Reino Unido, em que o Reino Unido tinha instalado uma usina nuclear em Sellafield. E, supostamente, essa usina apresentava riscos de poluição ambiental ao mar irlandês. Aí esse caso foi parar no Tribunal Internacional de Direito do Mar. E como foi o julgamento? No julgamento, o Estado britânico se comprometeu a não realizar mais o transporte marítimo de material radioativo para a usina e foi determinado que as partes cooperassem na elaboração de medidas preventivas para prevenir a poluição do mar nesse caso. Outro problema que é muito atual sobre o direito do mar é a questão dos plásticos no mar. Mas o que seria o plástico? O plástico é um material que tem como constituinte fundamental um polímero, e esse polímero normalmente é orgânico e sintético, e o plástico é sólido em sua condição final, mas em alguma fase do processo de produção dele, ele foi fluido e adequado à moldagem por ação de calor ou pressão. Os resíduos plásticos, quando eles estão no ambiente marinho, eles causam muito dano aos próprios organismos marinhos e ao próprio ecossistema. E a quantidade de lixo perto do mar e no próprio mar é muito grande. E em diversos países, inclusive no Brasil, sendo um risco cada vez maior, tanto ao próprio ecossistema marinho quanto à humanidade, porque esse plástico chega de forma indireta aos seres humanos, a partir do momento em que eles se alimentam de organismos marinhos, como peixes, frutos do mar. E as consequências do descarte inadequado do plástico no mar são inúmeras, por exemplo, transmissão de doenças, poluição hídrica. E para trazer um dado sobre essa questão do problema dos plásticos no mar, a Agência Europeia do Ambiente afirma que 10 milhões de toneladas de lixo são despejadas nos oceanos por ano. E como consequência disso, tem a morte dos animais marinhos por asfixia e ingestão desses materiais, porque muitas vezes esses materiais plásticos são confundidos com alimentos e aí compromete o sistema digestivo desses animais, de modo que eles sofrem inanição, sufocamento ou emaranhamento e com isso eles morrem. Existem dois tipos de plástico, basicamente, que são os termoplásticos e os termorrígidos. O termoplástico são aqueles que amolecem ao serem aquecidos e podem ser moldados novamente. E os termorrígidos são aqueles que são moldados inicialmente, mas quando eles se tornam sólidos, eles não conseguem mais ser moldados. Eles são, por exemplo, utilizados para fins energéticos. Lembrando que os plásticos são fabricados hoje a partir de petróleo e gás natural. Trazendo dados sobre esse problema dos plásticos no mar, cerca de 3/4 de todos os detritos do ambiente marinho são resíduos plásticos. Além disso, de 80% a 85% dos materiais antropogênicos presentes nos mares e oceanos
são resíduos plásticos. Outro dado importante é que a maior parte do lixo das praias, a nível global, é formada por plásticos. Sobre a produção de plástico, em toneladas de plástico produzidas, em 1950, houve 2 milhões de toneladas de plástico produzidas. Em 2015, 322 milhões de toneladas de plástico produzidas. Já em 2017, esse número aumentou consideravelmente para 8,3 bilhões de toneladas. Então, essa produção de plástico aumenta e aumenta de forma exponencial, o que é muito preocupante. O Parlamento Europeu, da União Europeia, versou um pouco sobre esse problema dos plásticos, sobre a poluição marinha por plásticos. Segundo o Comitê Econômico e Social Europeu, devido aos prejuízos causados no ambiente, na saúde e na economia de produtos feitos a partir desses materiais plásticos, é necessária a criação de um regime jurídico específico para tentar diminuir essa poluição. Mesmo que esse material seja de extrema importância para a economia, mas ele pode causar uma poluição marinha enorme que chega ao ser humano e acaba prejudicando tanto os organismos marinhos quanto o próprio ser humano. Um relatório do Fundo Mundial para a Natureza, que é conhecido como WWF, revelou que mais de 104 milhões de toneladas de plástico estarão no ecossistema até 2030 se continuar tudo do mesmo jeito que está atualmente. Por causa disso, vê-se que existe uma necessidade enorme de um acordo global para enfrentar esse problema da poluição marinha por plástico. A Convenção da Basileia foi uma importante convenção que tratou sobre o controle dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. Basicamente, da transferência de resíduos de um país para o outro. Essa convenção foi feita em Basileia, na Suíça, em 1989. Teve como objetivo coibir o tráfico ilegal e prever a intensificação da cooperação internacional para a gestão ambientalmente adequada desses resíduos. A convenção foi internalizada pelo Brasil pelo Decreto 875 de 1993 e também foi regulada pela Resolução do CONAMA de número 452 de 2012. Houve a 5ª Conferência Internacional de Detritos Marinhos, realizada em 2011, que foi em Honolulu, no Havaí. Nessa conferência, foi elaborado o Compromisso de Honolulu. Foi considerado lixo marinho qualquer material sólido antropogênico que fosse descartado, eliminado ou abandonado do meio ambiente, independente se for manufaturado ou processado e também independente do tamanho. Aí, lixo marinho incluía todos os materiais despejados no mar, na praia, que sejam trazidos direto ou indiretamente para o mar, por rios, esgotos, águas pluviais ou então pelo vento. E vendo esse lixo marinho, teve uma preocupação diante da crescente presença dele no ambiente marinho. E foi pedido para que os países contribuíssem com o desenvolvimento da Estratégia Honolulu, que era uma plataforma global para a prevenção, redução e gestão do lixo marinho, convidando as organizações internacionais, os governos, a indústria, as organizações não governamentais, as ONGs e os cidadãos para fazerem escolhas que reduzissem o desperdício para poder repensar e reverter essa situação de tanto lixo marinho. Além disso, encorajando todos os cidadãos, indústrias e governos a assumirem a responsabilidade na solução desse problema do lixo marinho. Agradeço a atenção de todos.